reportagem que você assistiu no bloco anterior mostra como funciona a vida de um dublador. Mas como proceder para se tornar um profissional? Quais os riscos? Existem lados bons ou ruins? Veja na entrevista a seguir mais detalhes sobre o assunto. Então, Mônica, deixa eu te perguntar. Como que foi esse processo de dublagem aqui no Brasil? Como que ele foi introduzido? Na verdade, assim, a dublagem, ela começou a acontecer mesmo fora do Brasil em 1930, né? Que a técnica da dublagem foi aperfeiçoada. Em 1927, o filme Luzes de Nova York, ele foi o primeiro filme sonorizado. Então, para você distribuir um filme sonorizado numa língua, num idioma, para o resto do mundo não dava. Então, o que aconteceu? De 27 até 1930, se aperfeiçoou a técnica da dublagem para ela poder ser distribuída no mundo inteiro, o mesmo filme. Então, e no Brasil, isso só veio acontecer em 1938. Em 1937, o filme que foi produzido nos estúdios Disney, Branca de Neve, ele foi distribuído mundialmente e precisou ser dublado em vários idiomas. E quando chegou aqui no Brasil, a dublagem não existia. O que existiam eram os estúdios Veracruz, né, onde existiam bastante técnicos que tinham sido importados, né, da Inglaterra, dos Estados Unidos, para virem trabalhar com a técnica da audição, né, do áudio aqui no Brasil. E todos eles vieram trabalhar nos estúdios Veracruz. Aí, com a chegada da dublagem aqui, com a necessidade da dublagem pro filme Branca de Neve, esses técnicos começaram a montar estúdios de dublagens aqui no Brasil, né? Então eles vieram para trabalhar 6 meses, 10 meses, num processo de implementação de um processo audiovisual e acabaram enxergando um nicho bem interessante, que seria eles montarem os seus próprios estúdios de dublagem para começar a trazer filmes de fora para cá, né? E em Curitiba, como é que é isso? A dublagem, você diz? Uhum. A dublagem, na verdade, assim, não existe a dublagem cinematográfica aqui em Curitiba. A dublagem que acontece aqui é a dublagem publicitária. Isso ela acontece assim em larga escala, né? A gente sabe que Curitiba é o segundo maior polo onde as empresas de produção audiovisual vêm buscar atores, né? Porque por causa da logística, enfim, tudo é muito mais tranquilo para se trabalhar aqui. Então os nossos atores, você vira e mexe, liga a televisão, você vê um ator, um conhecido, uma pessoa daqui de Curitiba fazendo um comercial que tem repercussão nacional. E isso acontece com as vozes também. Eles vêm atrás das vozes dos atores aqui. Então a dublagem publicitária, ela é bem forte, ela acontece de uma maneira bastante intensa aqui em Curitiba. A cinematográfica não acontece, por quê? Porque não existia uma escola especializada para poder preparar o trabalho técnico do ator que vai fazer a dublagem, né? Então, assim, a escola, eu tenho a escola de dublagem em Curitiba, que vai completar 1 ano agora, no mês de outubro, e que ela veio trazer justamente isso, né? Tentar ver se a gente abre o campo para a dublagem cinematográfica começar a acontecer aqui também. E quais foram as maiores dificuldades que você encontrou para montar a escola? A maior dificuldade mesmo foi não digo descrença, mas foi a desconfiança dos próprios colegas de trabalho, assim, né? Não digo que como eu posso dizer, eu não estou dizendo que eles não gostaram da ideia, mas ficaram um pouco reticentes até conhecer a coisa toda, né? Então, eu acho que essa foi a maior dificuldade. Agora, a dificuldade técnica mesmo é a questão do estúdio, porque o estúdio para dublagem, ele não é um estúdio de música, né? Então, assim, eu ia para os estúdios e dizia assim, gente, eu preciso de um ambiente assim. Aí eles, não, mas não se preocupa, porque aqui a gente vai colocar uma guitarra, uma banda. Eu digo, mas eu não vou tocar nada aqui, eu preciso somente de voz, eu preciso de uma ilha de edição, eu preciso de televisão. Então, assim, eu me lembro que eu entrei no primeiro estúdio e eu falei, olha, eu preciso de uma televisão, né, porque os atores têm que ver a imagem que eles vão dublar, porque afinal, dublagem é imagem, e eles precisam ver a imagem. E o cara falou, mas para que televisão? Eu falei, gente, mas a pessoa... Então, assim, as dificuldades técnicas, né, a grande dificuldade técnica foi mesmo a questão do enquadramento do estúdio dentro da técnica da dublagem mesmo. Explica um pouquinho pra gente desse processo de dublagem no comercial, no documentário.
Até na própria animação mesmo, como que é a diferença? As diferenças, existe uma diferença muito básica entre animação e, por exemplo, um filme, um documentário, etc e tal. Por quê? Porque a animação, você tem que se utilizar de recursos de vozes caricatas, vozes soprosas, você tem que desenhar a sua voz, né? Para se encaixar com aquele desenho, né? Num filme você não precisa desenhar tanto, mas você tem que saber interpretar. Então, a diferença básica é essa. Agora, a diferença de um documentário para um filme é que no filme você vestiu a camisa do seu personagem e você está imbuído daquela emoção e você vai. Agora, dentro de um documentário existem duas hipóteses. Ou você vai dublar o narrador do documentário, ou você vai dublar a pessoa que está dando depoimento. E é uma diferença muito grande a sua entonação que você tem que dar para um caso ou para outro, né? O narrador do documentário, ele tem que ter uma voz mais branca, mais clara, né? Já a pessoa que está narrando, a pessoa que está dando depoimento, ele tem que ter uma voz assim, não tem que interpretar, não é a interpretação da dublagem cinematográfica, do filme, é a interpretação do tempo real da pessoa, porque assim, eu estou conversando com você, então eu estou pensando enquanto eu estou falando. O meu tempo, né? Para mim conversar com você, falar e as pausas, é tudo muito diferente do que você pegar uma pessoa que já montou um personagem e interpretou. No filme, a fala é mais fluida, é mais sequencial. No documentário, o cara para, pensa, corta e tal. Aí quando você vai dublar, tentando reproduzir exatamente o que ele fez em tempo real, às vezes fica artificial. Então, por isso que muitas vezes você assiste documentários e fala assim, nossa, esse cara parece que ele está dublando um comercial esses comerciais que vendem produtos, né? Justamente por isso. Essa é a grande dificuldade. Tanto que o documentário, dentro da escola, eu dou quando o aluno já está no segundo nível, porque ele é uma técnica um pouco mais diferente, mais complicada. Vou pedir para vocês me contarem um pouquinho das aulas, assim, como que é feito, como os alunos vêm. Você fez cursos de dublagem, certo? Eu fiz módulo 1 e módulo 2, já tô quase fazendo o último módulo, que é o 3. E assim, você percebe do primeiro dia que você entra no estúdio, você entra apavorado, porque você fala, não vou conseguir encaixar a minha fala na fala do personagem, porque é uma outra língua, é uma coisa totalmente diferente. E daí nas primeiras aulas, tem batida labial, tem isso, tem time code, tem texto, tem a imagem, é muita coisa. E na última aula, assim, do segundo módulo, você já está fazendo, na primeira aula você faz 2 falas, você fala, meu Deus, como que eu vou fazer? No último você faz 30 falas, e você fala assim, nossa, mas já acabou? Porque você vai pegando uma prática. Mas é uma coisa assim, não adianta você fazer hoje e fazer daqui um mês de novo. É uma coisa que tem que ter treino. Qual que é a parte mais interessante? Eu acho que assim, mais interessante, até mais divertido, no caso da animação, que é você ver um desenho animado, você inventar uma voz pro personagem, você criar. E você descobre que você consegue fazer vozes que depois você assiste e você fala assim, nossa, mas fui eu que fiz mesmo. Então eu acho que é isso, assim, a parte de... a gratificação mesmo de você ver a tua voz numa outra pessoa. No começo é estranho, depois você se acostuma, assim, você acha legal, divertido. E das produções, assim, qual que é a parte mais interessante? Animação, documentário? Documentário é o mais difícil, eu acho. Porque pra você fazer, é que nem a Mônica estava comentando, a narração até é mais tranquilo, porque assim como você vai estar lendo um texto, o narrador original lá também estava lendo um texto. É que nem a Mônica falou, do depoimento é mais complicado, porque a pausa de outra língua é totalmente diferente da nossa. Então acaba sendo um pouco mais difícil. Então, obrigada pela entrevista. Agora encerramos um Telão Entrevista. Obrigada, gente. O Teatro Paiol abriu hoje, às 7 horas da noite, suas portas. A retomada da programação aconteceu com o projeto Hora da Prosa em edição especial. Nos últimos 2 meses, o Paiol passou ainda por manutenção, para corrigir problemas como goteiras. Após a reabertura, a programação segue voltada para a música popular brasileira. Em outubro, começa o projeto Filhos da Música, que vai promover um encontro mensal de 3 músicos. E por falar em teatro, já fez suas escolhas de lazer para hoje e amanhã? Nós separamos alguns espetáculos imperdíveis. Pegue o papel e a caneta e comece a anotar. A seguir, a nossa agenda cultural. Curitibano, Curitiboca. Afinal, o que significa ser morador dessa cidade? Se prepare para descobrir da forma mais agradável, através da música.
Após apresentações em bares, teatros e festivais pela capital paranaense, os Piá de Prédio e Lívia vão apresentar suas novas músicas num show imperdível. São homenagens que vão desde as polaquinhas das colônias paranaenses até discussões sobre o clima instável da cidade. As gírias e linguagens são exageradas para dar muito humor à apresentação. Não perca! É amanhã às 20 horas no Teatro Sesc da Esquina. As entradas custam R$10. A ousadia de duas pessoas que não se conhecem e que de uma hora para outra decidem estabelecer uma relação é retratada de forma única. Com uma linguagem fragmentada, a peça Engarrafados, inspirada em textos de Valêncio Xavier, narra situações do cotidiano por meio de fatos históricos e da ficção. Engarrafados se apresenta hoje, sexta-feira, às 20 horas, no Teatro Universitário de Curitiba. Os ingressos custam R$10. Arte pela Palavra. O grupo Delírio Companhia de Teatro viaja pela obra do poeta paranaense Paulo Leminski. Metamorfose Leminski, Reflexões de um Herói que Não Quer Virar Pedra, é um espetáculo que usa da liberdade cênica e da dramaturgia de conflito. É a transformação da palavra em imagem e dela para a reflexão humana, falando do medo, do amor, da morte, da memória, do sexo e ainda da literatura. Não perca esse espetáculo, que se apresenta até o dia 26 de setembro, às 20 horas, no Guairinha. As entradas custam R$20. Para mais informações, acesse o site www.tvguaira.pr.gov.br. O Tela 1 de hoje fica por aqui. Se você tiver dicas e sugestões, mande para o nosso e-mail tela1@up.com.br ou acesse o nosso Twitter. Até mais! Até amanhã!